Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Para o Rio de Janeiro, porque mais uma vez o Pedro Henrique Torre aparecerá aqui no nosso programa, porque também já tivemos a parte 1, Pedro, agora preparação para a parte 2 do Clássico. Exatamente. Tudo bem? Mais uma vez aí um abraço para o Bruno, abraço para agora o Brelha, Jailson também, enfim, um beijo para a Mari. Todo mundo ligado com a gente neste Sport Center. Estamos aqui na porta do Ninho do Urubu, porque mais daqui a pouco está marcado para 2h30 a coletiva do zagueiro Léo Pereira. Vai conversar com a gente aqui, falar um pouquinho sobre essa final, decisão. Mas é só a coletiva hoje, não vai ter nem um minutinho de treino, véspera, antevéspera, né, de decisão. Então o Felipe Luiz não vai abrir nada, nem bobinho, nem para ver se tem alguma movimentação ali, se Bruno Henrique vai conseguir alguma coisa dentro de campo. Nada, 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 nada. Então a gente não vai poder observar. O Flamengo que tem essa vantagem do empate, venceu o primeiro jogo 2-1 no meio de semana, sem o Bruno Henrique. É difícil a participação dele nessa segunda partida. O Juninho fez o gol nessa primeira decisão, né? Então foi contratado no início do ano, atacante, entrou no segundo tempo. Então o Felipe Luiz está se virando com o que tem neste momento. O Cebolinha pode ter uma possibilidade de retorno, sim, porque já vem evoluindo, fazendo trabalhos no gramado, é o que estaria mais próximo de retorno, assim, entre os que tinham lesão. O Danilo não tem lesão, ele está sendo ali, foi poupado de alguns jogos, não se sentiu 100% no primeiro Fla-Flu. Se conversar com a comissão técnica e disser que está ok, aí ele pode ser relacionado e ir para o jogo, não propriamente como titular, depende do Felipe Luiz. Então teremos aí, como eu disse, o Léo Pereira para essa conversa. Mais tarde, o Flamengo vai ter o desfalque também, sempre bom lembrar do Michael, porque a lesão muscular dele demanda um pouco mais de tempo para a recuperação, mas está o grupo mais confiante, né? 2-1 fez no primeiro jogo, está caminhando aí em busca do bicampeonato consecutivo carioca. O Flamengo nessa disputa particular com o Fluminense, nos últimos 7 anos o Flamengo esteve na decisão, 5 delas contra o Fluminense, são 2 para cada lado, está sendo decidida a 5ª neste momento. O Flamengo tem essa vantagem e quer mantê-la até domingo para levantar o 2º troféu em 2025. Paralelamente, Mari, Bruno e amigos, o Flamengo vai atrás ali daquele extracampo, tentando renovar, deve oficializar aí muito em breve a renovação de contrato do Pulgar por mais 3 anos, o chileno, que deu uma reclamada, mandou aí por emissários dizendo que estaria um tanto quanto insatisfeito, gostaria de voltar para a Europa, mas tudo bem conversadinho, aquela conversa, chegando um pouco na valorização, aí o Flamengo deve conseguir mantê-lo por mais 3 anos, o chileno Pulgar. Mari, Bruno. Voltou a jogar bem, né, o Eric? Voltou a jogar bem, às vezes as coisas se ajeitam também, todas essas questões, né? Vamos para o Flu com o Cícero Melo, então, porque tem desfalques, né, suspensões, mas de repente a gente voltando também, não sei se o retorno do Lima... Ou então esse retrospecto aí do Fluminense, trazendo essa boa notícia pro torcedor para se apegar, então, falando sobre o bicampeonato, a gente tem isso na tela, tá? O Flamengo venceu, então, dessas finais, né? Foram todas no Carioca, 63, 72, 91, 17, 20 e 21. E aí o Flusão, 36, 41, 73, 84, 95. E o que o Cícero falava, 22 e 23. Fluminense venceu 7. Me surpreendeu essa tela, não sabia que era assim o retrospecto. Também não, tem, claro, alguns né? confrontos aí que são bem históricos, né? Olhando o que me chama mais atenção, que eu lembro muito, o de 95, do Renato. Mas também chama atenção que tem ali 22 e 23, quando o Flu nem era favorito, né? Nessa melhor... o de 23... O de 23 a gente sabe como acabou, né? Exato. O de 23 foi o início, assim, de um ano fantástico pro Fluminense, quando ele precisou de muitos gols para conseguir a virada, que é o que ele precisa no final de semana também. Né? E foi um ano ruim do Flamengo, é verdade. Flamengo, o Marcelo deitando lá já pelo lado direito, o Marcelo que, né, aquele dinâmica do Fernando Diniz, e que não tinha posição ali fechada, né? O Marcelo às vezes caía pelo lado direito. Enfim, só que dessa vez para mim a situação é diferente. O Flamengo um pouco mais sólido, né? Um pouco mais consolidado com o Felipe Luiz. E essa baixa do Fuentes, para mim, vai fazer uma diferença danada. Porque vinha sendo também, como já vem falando aqui, um dos bons jogadores desse time do Fluminense na questão ofensiva, né?
Fluminense chegando muito na frente pelo lado esquerdo, oferecia ali o corredor, né? Dobrava com o Canóbio, às vezes o Canóbio vinha para dentro e ele chegava na linha de fundo. Então, e com o René, é uma diferença, para mim, muito grande, considerável. É de característica, porque o René é o cara que fica mais preso, é o cara que defende mais. E aí o Fuentes é o cara que chega mais na linha de fundo. Então, provavelmente, o Fluminense teria que tentar trocar o corredor de ataque, se for o caso de... Ô, Guga, você sobe um pouco mais pelo lado direito, então, ou o Samuel Xavier, né? Sobe mais um pouco pro lado direito e a gente segura um pouco mais do lado esquerdo para justamente tentar contar o Wesley, né? Que é o lado direito do Flamengo, que é um lado mais forte de ataque também. Mas, assim, para mim é uma baixa considerável que o Fluminense teve para a final. Mas você vê caminhos, assim, quando você pensa nessa final, nesse segundo jogo, você vê os caminhos para um Flamengo conseguir aproveitar a necessidade do Fluminense e conseguir o seu placar? E você também vê um caminho de um Fluminense que consegue aproveitar? Não, eu acho que dá, mas pra chegar caminho pro Flamengo dá, né? Não, o difícil é o outro, né? Outro caminho. O meu ponto é, a gente tá vendo aqui, obviamente, aproveitando a reação do outro, né? A ação de um com a ação do outro e a ação do outro com a reação do Flamengo. Não, então, o Fluminense, nessa temporada, pelo menos no aspecto ofensivo, conseguiu evoluir em relação à temporada passada. É um time com mais capacidade de marcar gols, o Cano voltou a ser efetivo, voltou a ser o goleador do time, o Canóbio se encaixou muito bem. Então é um time que tem um pouco mais de repertório, mas ainda assim, no primeiro jogo, a gente percebeu a dificuldade do Fluminense quando o Flamengo tem a bola. Porque o Flamengo se defende muito bem quando consegue ter a posse, quando consegue rodar o jogo, porque é um time muito técnico. Então, nesse aspecto, vai depender muito da rotação do Flamengo. Porque se a rotação do Flamengo se mantiver como esteve no começo do primeiro tempo, e principalmente no segundo, em que o time evoluiu, em que o time teve mais controle de jogo, fica muito difícil para o Fluminense, porque já tem uma vantagem, e ao contrário de 2023, eu vejo esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, muito mais seguro e confiável do que aquele do Vitor Pereira, que era um time que muito desequilibrado, que dava muito espaço para os adversários. O time do Felipe Luiz se defende melhor e ataca melhor, é muito mais organizado. Então, por mais que a vantagem seja menor do Flamengo, eu vejo o Flamengo mais favorito em relação a 2023. Agora, do lado do Fluminense, tem de tentar ser um time que consiga explorar o lado direito, que o lado direito do Flamengo é o Wesley subindo, o Wesley explorar o lado direito do Flamengo. Do Flamengo, e ali com o Canóbio, por exemplo, a bola precisa chegar mais ali, porque contra... Aí que o Fuentes vai fazer falta. Então, mas aí, justamente por ter um lateral mais defensivo, pode dar mais espaço para o Canóbio tentar explorar esse corredor, porque o Wesley é um lateral que, por mais que tenha evoluído defensivamente, vai subir, é um lateral de apoio, mesmo que seja por dentro, é um lateral que naturalmente vai dar mais espaço por ali. E o Fluminense conseguiu ser muito pouco efetivo, até atacou mais com o Serna pelo lado direito do que com o Canóbio. Mas aí, no final das contas, para mim, o Canóbio vai ficar no 1 contra 2. Também. O René vai ter que dar o apoio que o Fuentes estava dando, assim, né? Mas, enfim, não é a característica do René. Vamos ver. Ele pode conseguir dobrar com áreas. Exatamente. Áreas vai ter que jogar o exato. Inteiro, e aí o René dobra, fica um pouco mais e aí dobra com áreas. Pode ser um caminho. Né? Pode ser um caminho. Você estava falando em relação eu ia falar outra coisa, mas você estava falando em relação a lado e tudo mais. Tem uma situação desse time que pode, desse jogo, porque o Fluminense agora está em desvantagem. E aí eu lembrei do jogo, aquele 0x0 chato, que foi insuportável, que foi quando o Fluminense subiu as linhas de marcação e atrapalhou a saída de bola do Flamengo. Só que eu fico pensando assim, o Felipe Luiz, né? Pô, o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazendo a saída de bola, eles estão fazendo muito bem. Que isso pode ser também uma armadilha que o Felipe Luiz pode fazer pro Fluminense. Ele pode chamar o Fluminense? Chamar o Fluminense, exatamente. Vem me impressionar. Vem, ué. Quem precisa do resultado é o Fluminense. Sim. O Flamengo já tá com a vantagem. Vem aqui me impressionar e aí, por exemplo, aquela quebrada lá de linha que o Arrascaeta faz a finalização, que o Fábio faz aquela defesaça. Com o Gerson. Lembra do... Foi o Léo Ortiz dando no Pulgar, o Pulgar... Na Supercopa, o Atlético como fez Mineiro. Gols contra o Botafogo. Não, e também teve na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Também. Quando subiu todo mundo, e aí o Gerson... Não sei se foi o próprio Júnior Alonso que sobe igual um maluco pra tentar Exatamente, morder. o Gerson quebra todo mundo, dá no Wesley
Wesley, o Wesley atravessa o campo basicamente todo. No primeiro jogo. E na volta teve o gol até do... Mas aí era um contra-ataque já era mesmo, desespero, né? Já era ali desespero. também. Mas enfim, eu acho que pode acontecer isso também, porque quem precisa do resultado é o Fluminense, o Felipe Luiz vem me pressionar, ter jogador de qualidade na saída de bola, que eu acho que essa é a diferença grande, a diferença de pressão, né, dos times. Por exemplo, quando o Flamengo pressionou o Fluminense, o Ignacio entregou 3 vezes a bola, e aí foi o gol do Flamengo. E quando o Fluminense pressionou o Flamengo quebrou a linha e quase fez o gol. Ainda no Flu, mas não do lado do Canóbio do outro, normalmente, ou voltou a entrar, né, no último jogo, o Riquelme. Esse daí... Só que o Mano gosta de utilizá-lo nos 30 minutos finais. Ele tem 17 anos, né? Acho que ele tá fazendo 18 hoje ou fez ontem, que eu vi no Instagram. E chegou a fazer alguns jogos como titular. Sim. Mas o ideal é usá-lo mesmo, porque o Mano justificou pela idade, né? Até por uma questão física, prefere utilizá-lo na reta final dos jogos. Isso vale para um jogo onde o Fluminense precisa de 2 gols? Não, eu ainda concordo com a estratégia do Mano. O Serna é um jogador que tem potência física e se o Fluminense conseguir subir a intensidade do jogo e ser regular nessa intensidade, pode colocar o Flamengo em dificuldade, porque o Flamengo tem limitações por causa dos desfalques. Então, Felipe Luiz olha para o banco, não tem o luxo de ter Michael, de não ter Cebolinha, o Bruno Henrique é um desfalque pesado e naturalmente óbvio, né? Tira o Luiz Araújo, que era uma cartada sempre fabulosa para segundo tempo. Então, é um time do Flamengo que tem mais dificuldade de sustentar ritmo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo. O Flamengo começa muito bem, dá uma baixada. No segundo tempo, a mesma coisa. Conseguiu ali, até por um tempo maior, ser mais efetivo, ter mais controle, mas no fim do segundo tempo baixou e quando baixou sofreu o gol. Então, se o Fluminense consegue ser mais intenso e até no segundo tempo ter essas cartadas como o Riquelme para dar mais velocidade para o jogo, pode ser um caminho interessante para tentar cansar o Flamengo. Mas ainda assim, muito difícil negociar a posse de bola com esse time do Felipe Luiz. Tava pensando na coletiva do Felipe Luiz, foi contra o Fluminense, não foi? Que ele falou de construir, quando você é muito mais fácil você quebrar. Mas isso foi no 0x0, né? Foi no 0x0. E agora ele tem a vantagem de poder agora também... mas eu acho que ele não vai só destruir, né? O Felipe não faz isso. Mas isso que eu tô falando, agora ele tem tudo. Ele tem o discurso, ele tem o jeito, ele tem o placar, ele tem... Pode jogar das duas formas. Ele pode ficar com a posse de bola, porque aí vai acabar enervando os jogadores do Fluminense, que vão querer fazer uma pressão para tomar a bola, porque tá em desvantagem. E pode simplesmente segurar um pouco e deixar o Fluminense fazer a pressão para justamente sair no contra-ataque. E só em relação ao Serna e o Riquelme, o Serna, para mim, pediu passagem, né? É até a oscilação normal de um moleque, é um garoto, tá surgindo agora, é muito talentoso, mas para mim o Serna acabou pedindo passagem sim, até por questão física também, ser mais forte, mais veloz. Para mim, ganhou a vaga no campo, não só, enfim... fora dele ou qualquer coisa, tipo, foi no campo mesmo, com as atuações que ele teve, o encaixe que teve com o Arias, o Canóbio e o Cano. Juninho ainda, hein? Tem essa outra possibilidade aí para aparecer no time do Flamengo e o Wesley, que a gente viu